Olá, quero começar mais uma vez te agradecendo por estar colocando o que você tem de mais precioso, que é o seu tempo, à disposição de Nova Friburgo. Não está à minha disposição, não está à disposição do meu convidado, está à disposição de Nova Friburgo para que você possa conhecer cada vez mais a história dos candidatos e que você possa fazer a melhor escolha, a escolha que faça sentido para você e para Nova Friburgo, para que a gente possa de fato se desenvolver para sermos, sem dúvida nenhuma, a melhor cidade do Brasil para se viver. Hoje eu tenho mais um candidato especial aqui, ele já passou por algumas eleições, tem uma história política bem interessante para poder compartilhar conosco. Seja muito bem-vindo, Edson Flávio. André, prazer falar com você, prazer estar com esse pessoal maravilhoso aí do seu podcast, que a gente esteve vendo aí uma polêmica no início, tentaram tirar do ar, voltou com força total, e esse programa nosso vai explodir, vai alcançar muita gente, porque tem muito conteúdo, tem muita coisa boa pra gente entregar aqui hoje. Não, eu tenho certeza, e você já começou abordando uma questão bem interessante, que é a liberdade de expressão. Você acredita que nós perdemos aquela conta? Foi uma conta que em 2 horas tinha tido 8 mil visualizações, e a gente não sabe o motivo, a gente perdeu, e o Instagram notificou que está perdido, que não tem como recuperar. A gente, prontamente, a gente não olha para trás, a gente olha para o futuro, a gente toma ações e medidas e não fica lamentando, abrimos outra conta, começamos o trabalho e está funcionando. Mas nos faz refletir sobre a liberdade de expressão. Mas muito obrigado, seja bem-vindo por estar aqui. E eu começo com a pergunta padrão. Quem é você? Quem é você? Um camarada que te admira, eu já começo desse jeito, um camarada que te admira pela sua história, pela sua trajetória, pela trajetória da sua família, aqui em nossa cidade, como friburguense, não tem como deixar de fazer esta pontuação com toda tranquilidade e olhando para você. Segundo, eu sou um friburguense, nascido no bairro Nova Suíça, num tempo de lama, num tempo de mato, alguém que estudou na escola São Judas Tadeu, alguém que estudou na escola Júlio Salúcio, alguém que veio para a escola Ribeiro de Almeida, para o estadual, e por não ter espaços de educação na época, fui para o Rio de Janeiro estudar na Universidade Gama Filho, onde me graduei em comunicação social. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, depois de formar na Universidade Gama Filho, eu retorno, já formado, com uma cabeça diferente, e a gente começa a entrar na liderança da Associação de Moradores do bairro Nova Suíça, que é o bairro onde eu nasci. Então, eu estou colocando hoje uma candidatura de alguém que, com tranquilidade, se orgulha da história que tem. Sou filho do seu Manuel, 35 anos trabalhando no DR, essas estradas de amparo, tudo, ele passou com foice, capinando e roçando. Minha mãe merendeira, e hoje eu estou aqui gravando o podcast com você, muito emocionado, até vim de lá, onde eu estava, até aqui chorando, porque hoje a escola onde a minha mãe trabalhou por 45 anos está homenageando ela hoje, em virtude dos serviços prestados ali naquela unidade. Ela está aposentando-se expulsoriamente. Então a equipe escolar reuniu todo mundo, a família toda ali num sítio, fazendo uma homenagem. E eu, merendeira, 45 anos trabalhando, hoje a inspetora de aluno começou como merendeira, na escola São Judas Tadeu, a primeira professora. Quero também lembrar aqui, que passou por aqui agora o Gustavo, e a minha mãe foi funcionária na época do avô dele, Alencar Pires Barroso. Gratidão à família Barroso. E agora a gente está nessa nova etapa de uma caminhada que a gente quer recontar um pouquinho da história. Porque, André, nós temos vivido uma situação muito diferente. As pessoas estão tentando apagar as biografias. Nós temos uma biografia. As pessoas têm uma biografia ruim ou boa, tem biografia. E a minha biografia, eu posso, assim, me ufanar em dizer que é uma boa biografia. Um pai que me deu condições de aprendizado, mesmo não tendo condições financeiras, uma mãe que me deu educação, mesmo sem ter. Sou o 5º filho de uma família de 5, e a gente veio conquistando. Volto da faculdade, terminei a faculdade, volto para a escola onde eu estudei no Nova Suíça, era uma escola que tinha, quando eu saí, uma sala de aula, retorno formado com a escola com uma sala de aula. Me revolto com essa situação e começo a procurar como ajudar, como oferecer aquilo que eu aprendi, apesar de ter sido pago. Eu não estudei no ensino público, porque tem pessoas que fazem o ensino público gratuito, pago com dinheiro do contribuinte, e às vezes não dão o retorno que o contribuinte precisa. E eu vou, e o prefeito na época era Heródoto Bento de Mello,
eu preparei uma cilada para o doutor Heródoto. Conta pra gente aí. Preparei uma cilada, doutor Heródoto. Doutor Heródoto ia visitar a escola São Judas Tadeu com a sua equipe, ia acompanhado do deputado Carlos Guimarães. Cito nomes. E aí eu falei com a comunidade, falei, olha, a gente precisa ter de volta os compromissos que os homens públicos assumiram conosco. Durante as eleições, estes homens passaram no bairro assumindo compromissos. E esses compromissos precisam ser cumpridos. E vai vir aqui a escola, doutor Heródoto, vai vir com a comitiva dele, e nós vamos estar ali. Nesse período eu já estava assumindo a Associação de Moradores. E eu falei com eles assim, olha, eu vou fazer uma pergunta para vocês, publicamente. E claro, vocês vão responder com o coração. Quem votou aqui em fulano e tal, Beltrano? E o pessoal concordou comigo. Eu estou olhando para o lado aqui, que tem bastidores aqui, eu respeito os bastidores que estão aqui. E eu falei assim, quando ele chegou, eu falei, quem aqui votou no doutor Heródoto? E a maioria dos presentes levantou a mão. Eu virei para ele e falei, doutor Heródoto, tá aí. Eleitores que votaram no senhor, votaram no deputado Carlos Guimarães, e a gente está aqui na mesma escola que eu saí há mais de 18 anos. E a escola continua a mesma, com uma sala de aula, e o cidadão precisa desse retorno. O doutor Heródoto vai e assinou a ampliação da escola, e hoje a escola só vem crescendo, e daqui a pouco tempo nós vamos inaugurar uma escola gigante na Nova Suíça. E a partir daí, então, a coisa descortinou. A partir daí, eu, como presidente da Associação de Moradores, conquistei a ampliação da escola, esgoto, água, correio, creche para o Jardim dos Reis, ônibus para o Jardim dos Reis. A gente empurrava ônibus no meio da lama e da poeira, né? Então, a gente tem um trabalho ali, isso tudo chorando muito. Porque naquele período, André, a gente não vem de uma família que tem recursos financeiros. Naquele tempo faltava, às vezes, R$6 para pagar um carro de som para rodar no bairro, para divulgar um pouco aquilo que nós queríamos fazer. E assim foi caminhando. Muito chá de cadeira na sala de vereadores, sala de prefeitos, e a gente foi passando por essa etapa. Terminou essa etapa, aí a gente agora vai entrar numa outra etapa. Sou casado, minha esposa chamada Alessandra, tem 2 filhos, Bernardo, de 13 anos, Mirella, de 6 anos. Sou muito feliz com a minha família, muito grato a Deus pela minha família, muito grato a Deus pelo apoio que a minha esposa me dá, que meus filhos me dão, que os meus pais me dão. Meu pai é o seu Manuel Rocha Coelho, está com 86 anos de idade, né? E até hoje anda fazendo campanha para mim. Isso me emociona, porque eu saí da festa onde eles estão agora, papai perguntou, tem santinho aí no bolso? Eu falei, papai, tem sim, tem santinho sim. Ele sai com 86 anos, às vezes anda um pedacinho só, mas um pedacinho ele faz, isso aqui é o meu filho. Então eu sou feliz com o pai que tenho, a família que tenho, com a vida que tenho, com os amigos que tenho, com a cidade que moro, com o país que vivo, eu sou feliz. E olha que eu já estive no exterior, mas eu sou feliz com essa terra que eu vivo, só que precisa de muita coisa. E é aí que a gente vai entrar batendo daqui a pouquinho nesse negócio. Edson Flávio, te ouvindo, eu anotei algumas palavras aqui para não deixar passar, né? Belíssimas palavras. Por quê? Qual é a essência do que eu ouvi aqui agora? Você falou de legado, de família, de legado. Você falou de compromisso. Você falou de felicidade. Você falou de coisas que transbordam no coração de quem ama Nova Friburgo, de quem ama Nova Friburgo, repetir, de quem ama a família, de quem ama os valores, né? De prosperidade. Então, muito, muito legal. Acho que a gente realmente tem muita coisa para falar e eu quero que você conte um pouco da tua história política, num resumo, só para a gente entender que o Edson Flávio não é um candidato que chega aqui hoje, ele tem uma história, o partido que você tá, como é que tem isso tudo aí? Conta pra gente. Olha, eu sou um candidato que não chega aqui hoje, é o que eu digo da história. Você tem uma nova geração, e aí vai um conselho. Vai um conselho para os novos políticos, para as novas gerações. Você não constrói um presente, um futuro, sem ter tido um passado. Você não tem uma Nova Friburgo hoje, do jeito que está, com seus problemas ou com seus avanços, sem os políticos, os homens públicos que passaram por essa cidade, sem as pessoas que construíram essa cidade. E nós temos algumas pessoas que cismam de fazer um corte, cismam de dizer que é o novo e esquece que para ser o novo, alguma coisa aconteceu lá no passado. O André Montechiari hoje tem um sobrenome forte na cidade, mas tem uma história, um legado bacana, né? Um legado de trabalho, um legado de suor e de sofrimentos até, porque a gente acompanha a história um pouco da família.
E isso não pode ser cortado. E nós estamos vendo hoje, infelizmente, pelo afã, com o desejo de conquistar, com o desejo de ocupar espaço, algumas pessoas estão achando que um camarada com mais de 50, que é o meu caso, que já está ficando cabelinho branco, não tem história. Isso eu rejeito, isso eu reprovo. Eu reprovo ser incluído na história daqueles que têm um pouco mais de experiência e que contribuíram negativamente com o país. Isso eu rejeito. Porque existem pessoas que têm experiência de vida, era para dar exemplo diferente e contribuíram negativamente com a história do país. O caso, por exemplo, do mandatário aí do governo federal. Então, sem entrar muito nesse mérito, que nós estamos numa eleição municipal, mas não contribui, a história não contribui. Pode ter contribuído no primeiro momento, quando as pessoas não tinham rede social, quando as pessoas não sabiam os bastidores das coisas. Hoje, por exemplo, eu falei de compromisso. Se alguém perguntar para mim, mas qual o compromisso que você teve quando foi candidato a vereador, por exemplo? Eu fui vereador, antes de ser vereador, eu fui diretor da Escola Municipal Padre Rafael, no bairro Cordoeira. Que todas as pessoas sabem o resultado que nós alcançamos quando eu estive na gestão escolar. Eu assumi uma escola com 174 alunos e entreguei com 600. Assumi uma escola com média de rendimento escolar de 5,9, 6, 6,5, entreguei com 7,5. Assumi uma escola depredada, quebrada, e no período de gestão nós conquistamos uma quadra coberta, poliesportiva, conquistamos uma creche gigante, conquistamos a reforma total da escola, numa parceria que houve na época com o governo municipal, e aí eu tenho que citar a doutora Saudade Braga, que era a prefeita na época. Eu fui convidado para ser diretor da escola pela secretária de Educação, professora professora Abicalil, né? Me convidou para estar na direção da escola, porque ninguém queria assumir naquele período, eu assumi. Então, aí começou a nossa trajetória? Não. A minha trajetória começou politicamente quando um dia a doutora Saudade me chamou numa sala e me perguntou se eu queria ser candidato. Até então eu era presidente da Associação Nova Suíça. E eu, assentado com ela, olho no olho dela, e falei: doutora Saudade, eu aceito sim, mas com um objetivo. Se a senhora, eu não conheço a cidade inteira, não tenho estrutura para conhecer a cidade inteira, e nem sou conhecido por ela, mas eu sou conhecido num lugar onde eu tenho uma história, onde a minha família mora há mais de 50 anos, na época não tinha tanto tempo assim, que é o bairro Nova Suíça. Se a senhora se comprometer comigo, atender os pleitos que eu tenho do bairro Nova Suíça, tirar aquele povo da lama, sem água, sem calçamento, sem nada, a gente avança. E aí eu fui para o meu primeiro comício. Meu primeiro comício foi em São Lourenço. E a partir de São Lourenço, durante a campanha todinha, em todos os comícios eu falava do bairro Nova Suíça, para sensibilizar as pessoas da dificuldade que nós passávamos na época. Porque nós precisamos, André, sensibilizar as pessoas com as nossas necessidades. Friburgo hoje tem um monte de necessidade. Precisa sensibilizar as pessoas, sensibilizar as autoridades públicas, a autoridade federal, o setor privado. Eu, por exemplo, fiz grande parceria com o setor privado, que eu falo daqui a pouco. E aí a doutora Saudade topou, eu aceitei, não fui eleito. Uma experiência assim, naquele período, sem muita maturidade, abalou bastante a gente, mas fui ser diretor da escola. Que ano foi isso? 2000, foi 99 para 2000, né? Acho que foi isso aí, por aí. E aí, assumi a direção da escola. Primeiro fui para o bairro, olhei o bairro, não conhecia o bairro ainda, porque a minha vida inteira foi dentro da Nova Suíça. É incrível isso também que eu quero chamar a atenção, André. As pessoas acham que todo mundo conhece a cidade como nós conhecemos. As pessoas não conhecem Nova Friburgo. As pessoas que não têm função pública, que não trabalham com vendas, que não circula, não conhecem Nova Friburgo, não conhecem as suas dificuldades e as suas belezas. Existem candidatos, e aí nada pessoal, existem candidatos que gritam que amam Nova Friburgo, mas não andou um terço da cidade. E eu já andei a cidade inteirinha. Eu, durante o período que fui vereador, eu fiz indicação de todos os lugares dessa cidade. Onde você me chamar para entrar, eu conheço. Conheço de andar como vereador, e antes de andar como vereador, como cidadão que queria conhecer a cidade, que pegava o dinheiro contado da passagem, entrava no ônibus, ia até o ponto final e ficava no ponto final do ônibus para conhecer a cidade. Eu conhecia a cidade de ônibus. Eu pegava, hoje eu vou lá em Vargem Alta. Nunca fui. Pegava o dinheirinho da passagem, contado a ida, contado a volta, sem alimento, e ia lá conhecer. E assim eu conhecia a cidade inteirinha. Hoje a gente tem a cidade na palma da mão, não, mas a gente conhece cada cantinho da cidade. E isso, para alguém que almeja, André, estar numa função pública, isso é extremamente necessário. Por que é extremamente necessário? Porque ninguém sabe tudo. Mas quem está no exercício do serviço público, ele tem que conhecer pelo menos a sua casa.
eu sei onde é o meu quarto, onde é minha sala, o banheiro, a cozinha. Nova Friburgo é a nossa casa. A gente precisa saber onde precisa dar uma arrumada. Precisa saber que, por exemplo, no Alto Floresta precisa dar uma arrumada. Edson, só te interrompendo para a gente fazer uma construção. A gente falou do passado, né? Estamos aqui no presente com uma visão de futuro. Sim. Tá? Então, você se mostrou grande conhecedor de Nova Friburgo. Com esse conhecimento todo que você tem de Nova Friburgo, podemos olhar para o futuro? Podemos olhar, não temos que enxergá-lo agora. Então, vamos lá. Fala do momento e do que a gente vai ter de mudança, imaginando o Edson Flávio está eleito. Como é que vai ser Nova Friburgo? Bom, vou falar para você agora. Primeiro eu quero te entregar aqui a minha revista que saiu ontem, tá? É uma revista Drogas, Cristãos de Nova Friburgo, vamos dizer não. Então eu quero te entregar essa revista que eu lancei aqui, que eu trago um dos principais pilares da minha campanha. Eu disse que quando eu fui diretor da Escola do Cordoeiro, a gente conquistou números interessantes, conseguimos avanços interessantes. Aquilo ali me gerou algumas premiações, isso foi muito bacana. Depois da direção da escola, eu tentei mais uma vez ser candidato. Não fui eleito. Fui eleito na terceira ou quarta vez. E na terceira ou quarta vez eu fui eleito, o candidato a prefeito era o Ney, né? E eu fui eleito ali, e um tema da minha campanha era Edson Flávio, vereador de todos os bairros. Você acredita que nas minhas indicações, no período eu fui o campeão de indicações legislativas, tem indicação para todos os bairros. E todos os compromissos que eu coloquei naquele período, dois deles terminaram agora. O prefeito Johnny Michael, que eu agradeço, pavimentou a rua Atis Mariano, que foi a primeira indicação que eu fiz no bairro Nova Suíça, mais de 20 anos depois. Então, a gente está aqui para semear, para construir. A nossa candidatura, ela vem em cima de um entendimento que uma cidade ela pode ter prédios bacanas, empresários poderosos, empresários financeiramente bem ricos, você pode ter estrutura paisagística bonita, mas nada disso vai valer se você não tiver uma família para viver nela. E viver bem, e viver em paz, e viver principalmente com o câncer dessa época, que são as drogas. As drogas que o governo federal canta em verso e prosa. As drogas que as pessoas olham com foco somente de criminalidade. E a gente não pode ter esse foco somente. Aí eu trago dados e aí eu vou dizer aonde o nosso mandato pode levar. O meu mandato, ele vai ser um mandato que vai ajudar a cidade como um todo. Mas eu quero ver as nossas crianças e os nossos adolescentes distante desse mundo das drogas. E como isso pode acontecer? Eu tenho feito palestras, André, em muitas escolas. Quando estava diretor da Escola do Cordoeira, naquele período, sofri algumas afrontas bem sérias com relação ao uso de drogas naquela comunidade, naquele período. Ninguém queria assumir a gestão escolar. E eu cheguei na escola e falei assim, caramba, como que eu vou fazer? E comecei a levar a escola para dentro do bairro, apesar de já estar dentro do bairro. Comecei a fazer matrícula das crianças dentro da vila, da favela do Trenzinho. Conseguimos aumentar, aí fomos aumentando o número de crianças. Aumentando o número de crianças, falei, meu Deus, isso não é o suficiente. Criança não se trata somente de número, de estatística. E aí eu comecei a observar algumas necessidades, que é isso que a gente vai implantar dentro do mandato. Primeira necessidade, as crianças saíam da escola no período de férias e voltavam, muitas delas, magérrimas. E aí eu falei, caramba, não pode um negócio desse. Como é que você pode? A criança durante o ano inteiro tem a merenda escolar, sai no período de férias, as crianças perdem massa muscular. O que está acontecendo em casa? A alimentação de casa não é igual à alimentação da escola. A alimentação da escola é uma alimentação equilibrada, uma alimentação cheia de nutrientes, nutritivos. Aí eu criei o projeto Colônia de Férias para Crianças Carentes, que é um compromisso que eu já quero assumir aqui. Criei a colônia de férias para crianças carentes. Colocamos em 4, 5 escolas. Quero agradecer que a professora Eugênia Libotti, nutricionista, mãe do nosso querido Charanga, né, que abraçou a causa naquele período, e a gente fez a colônia de férias para crianças carentes. Avançamos. As crianças que tinham déficit, defasagem em aprendizado, eu fiz convênio com a Universidade de Estácio de Sá, com a Universidade de Cândido Mendes, fiz convênio com a Escola Nossa Senhora das Graças, e a gente levava as crianças para fazer ali um contraturno no reforço escolar. Fizemos convênios com diversas instituições
para irem à escola levar o seu aprendizado. Bombeiro, Polícia Militar, Marinha do Brasil, OAB. Nós não temos como caminhar em nenhum setor da prefeitura se cada setor achar que é uma ilha e que pode resolver tudo sozinho. A prefeitura ela tem que trabalhar interligada. E é isso que a gente vai trazer para o prefeito eleito, que eu creio que vai ser o nosso Johnny. Trazer, porque você precisa interligar, as pessoas precisam se falar, precisam se comunicar, precisam se conectar. Porque se não houver essa conexão, a gente vai ter problema muito sério. A Secretaria de Saúde não pode achar que é uma ilha, finanças e outras secretarias. Nós temos que integrar as ações. Integrando as ações, nós conseguimos avançar mais. Então você fala para o futuro, por exemplo, as estatísticas hoje dizem que 70% dos adolescentes entram nas drogas a partir dos 10, 13 anos de idade. As estatísticas dizem que há um crescente número de meninas nessa faixa de idade que estão ingressando no mundo das drogas. E aí você tem um problema muito sério, que nós precisamos tratar disso, ter esse tema como tema relevante, que é orientar todas as escolas do município, todas as empresas, todas as instituições a ter ações preventivas. E nessa cartilha, nesse livreto que eu estou fazendo aqui, que inclusive tem aqui um QR Code, que a pessoa pode acessar e depois buscar um exemplar ali no meu WhatsApp, eu trago aqui alguns passos que eu quero dar. O primeiro deles vai ser trazer essa palestra de conscientização sobre o risco de uso de drogas em todas as escolas do município. Isso vai demandar recurso financeiro. Isso vai demandar equipe multidisciplinar, professor, psicólogo, pessoas que fazem parte de uma equipe para poder orientar as escolas. Segundo, as crianças, principalmente as que têm menos condições financeiras, as mais hipossuficientes, elas não têm acesso a muitos cursos porque fica caro. Porque você tem hoje uma passagem de ônibus que você tem a carteirinha escolar, que você utiliza dela para ir à escola e para voltar da escola. Se você quiser fazer alguma atividade extra, você não tem a gratuidade. E você não tendo essa gratuidade, você tem duas opções, ou fazer ou não fazer. O pai opta por não fazer porque não tem condições. Porque para você falar que vai levar esse ensino, esse aprendizado para todos os bairros, se torna um pouco mais difícil, uma coisa mais a longo prazo. Mas a curto prazo, nós temos que conversar com a empresa de ônibus, temos que conversar com o poder municipal, para poder franquear isso para as nossas crianças começarem a ter acesso universal a tudo que é oferecido. Se é balé, é balé. Se é jazz. Se é música, é música. Se é campesina, se é o terpe lumierense. Aonde que nossas crianças precisam estar ocupadas, enquanto os bairros não estão estruturados. Porque dizer que você vai levar cultura para os bairros, sem ter uma cultura funcionando como um todo na região central, você vai ter dificuldade. Então você precisa construir convênios para que todos possam participar e ter o seu tempo ocupado com aquilo que eles quiserem ocupar. E mais, utilizar-se das estruturas prontas. Sanatório Naval, por exemplo, um gigante. Sanatório Naval com profissionais excelentes, eu que sou marinha, sou ex-marinha, né? Você tem ali possibilidade de ter convênios e poder atender essa rapaziada todinha. Porque já houve isso já aconteceu no passado. OAB, existia o projeto OAB vai à escola. Tem que reativar tudo isso. Aquele projeto que tinha, que aqueles garotos ficavam tomando conta de carro no centro da cidade e tudo mais, não talvez com esse formato. O projeto também que tinha lá na quadra da Imperatriz de Olaria, que era o projeto Curumim. Então você tem que ter projeto, você tem que ter espaço, você tem que ocupar, você tem que oferecer alternativa, não só de aprendizado, mas também de lazer. Porque você não pode fazer com que a criança fique 24 horas estudando. Tem que ser coisa prazerosa para ele, por pessoas que queiram fazer também. Edson, te ouvindo, você foi candidato a prefeito. Rapaz, eu não vou dizer que fui. Porque quando eu pensei que era, me derrubaram. Então eu não fui. Tá bom, mas você teve a intenção. Eu tive a intenção, tive a intenção. Porque, te ouvindo, isso é um plano de governo. É um plano para contribuir. É um plano para contribuir com Nova Friburgo. Porque não serei eu que executarei, porque eu não sou candidato a prefeito. Então, a gente tem ideias que podem ajudar. E a minha pergunta é justamente isso. Como o Edson eleito faria para levar este plano, porque é um belíssimo plano, né? Eu estou te ouvindo
um belíssimo plano, como levar isso para o executivo. E, além disso, você me fez refletir. Eu acho que é muito importante o que a gente vai falar agora. Eu acho que toca quase que em todas as famílias do município, né? Ou em muitas delas, que é a questão das drogas. E sabe o que me chama a atenção, Edson? Eu não sei se é no meu mundo, na minha realidade, porque cada um tem um mundo e uma realidade que está vivendo, né? Meus filhos estão criados, então eu estou numa outra fase da minha vida. Eu percebo que tem alguns anos que eu não ouço esse tema em Nova Friburgo. Eu não vi nenhum candidato falar do tema, eu não vejo Quando eu era jovem, passava na TV as propagandas contra o uso de droga, eu não vejo propaganda, eu não vejo um candidato falando. Eu não sei se me traz até uma informação se é uma realidade minha ou se tem esse vazio realmente de algum tempo que parece que a gente não tem problema com drogas porque ninguém fala nada sobre o assunto. Estranho isso, né? E você tem toda a razão. Nós tivemos palestras em algumas escolas que os alunos desconheciam o tema. Desconheciam, por exemplo, eu faço palestra apresentando cada tipo de drogas, o que ela traz. Porque nós não estamos tratando, quando a gente fala de drogas, a gente não está tratando de uma questão meramente de violência. A violência é o final. Delegado Pessoa falava, olha, eu sou delegado Pessoa, falava, eu sou delegado, mas eu sou o final. Eu sou quando o cara chega aqui e daqui eu tenho que decidir para onde vai. Mas antes disso tem uma trajetória, tem uma família. Antes disso tem uma sociedade. E as pessoas não percebem e traz-se uma coisificação, uma não significância para o tema, que eu tenho visto isso acontecer, principalmente com as pautas do governo federal. As pautas do governo federal são pautas desumanas. São pautas não pautadas, vamos dizer assim, numa realidade do que é um avô, uma avó que poderia estar curtindo a sua aposentadoria, com salário mínimo que seja, mas sem saber que o seu filho, o seu neto, o seu bisneto está amarrado na questão das drogas. Está sofrendo. A prova disso é que a quantidade de centros... Eu fui esses dias no Rio de Janeiro num primeiro encontro estadual de comunidades terapêuticas. O que tinha de comunidade, o que tem de comunidade terapêutica no Rio de Janeiro, mais de 300 comunidades terapêuticas, uma com estrutura, outra sem estrutura, para acolher pessoas que não têm condições de pagar um atendimento psiquiátrico de uma clínica paga, sei lá, para poder sair do uso das drogas. Por quê? Com essa pauta de flexibilização do governo federal. É a pauta do governo federal, uma pauta da esquerda, uma pauta de destruição da família, uma pauta de destruição de valores, uma pauta de destruição de conceito, uma pauta de desmanche de instituições. Essa é a pauta do governo federal. E ninguém me tira isso. Essa pauta, ela esquece. E eu fico, só para fazer um parênteses aqui, eu fico pensando como um líder desse, que tem filho, que tem neto, que tem bisneto, como que... Eu fico assim, eu tenho até que parar um pouquinho aqui, André. Não para não, eu tô adorando. Sabe por que eu tô adorando? Nós já fizemos mais de 10 conversas aqui. Eu sou de direita, eu sou conservador, eu tenho todo o valor à família, né? Além de outros princípios e valores. Eu sou do Deus, Pátria, Família mesmo. E aí tô vendo o primeiro entrevistado que consegue verbalizar isso aqui comigo. Então eu acho muito importante, eu gostaria de te dar uma oportunidade aqui que de forma muito direta você deixe claro essa posição do Edson Flávio como alguém de direita, conservador, dos seus valores, porque é importante sim, é importante a gente escolher tecnicamente quem tem capacidade para ser vereador. Eu venho falando muito disso, a gente tem agora um reajuste salarial, a gente não pode votar para resolver a vida do vereador, não é essa a ideia. A ideia é que a gente faça uma escolha de alguém que possa nos representar tecnicamente. Mas é importante saber quais são os valores, princípios dessa pessoa, para que a gente não possa pautar só na tecnicidade, mas também não devemos só pautar unicamente no valor. Ah, se ele é de direita, é conservador, é suficiente? Não, ele tem que ter o valor, ele tem que ter a posição, e aí eu deixo claramente aqui que realmente está alinhado com os meus princípios e valores. Então eu queria que você desse um valor de forma resumida sobre essa questão. Olha, o que a gente percebe é o seguinte, essa pauta de desmanche, vamos usar essa palavra,
de desmanche da família é uma pauta que interessa aos governos totalitários. É uma pauta que interessa porque você fragiliza. Cara, eu fui diretor de escola, meu irmão. Você ia chegar numa sala de aula e encontrar uma criança de 8 anos, de 7 anos, que não consegue avançar no aprendizado, que está com dificuldades, que manda para psicólogo, manda para neurologista, manda para cardiologista, manda para tudo quanto é canto. E aí você pega e vai descobrir que o pai foi assassinado, que o irmão foi assassinado por conta do uso de drogas, que o primo que ele amava, que brincava com ele, morreu, foi assassinado. E aí eu não estou fazendo juízo de valor pelo que a pessoa fez, porque você tem a vítima, a sociedade. Então você tem, por exemplo, eu nasci numa família, esse dia eu falei, eu quando cheguei na Alemanha, eu fui em Kaufbeuren na Alemanha e falei para líderes de 30 países. Quando eu cheguei na Alemanha, que eu vi que eu estava do lado do primeiro-ministro da Alemanha, quando eu estava do lado de embaixador de Israel, Togo, Sri Lanka, Benin, eu falei assim, caramba, não era para eu estar aqui, não era para eu chegar nesse lugar aqui. Por quê? No status quo, construído pela sociedade, não era para eu chegar ali. Não era para estar ali. Não era para ter entrado naquele Air France, parado descer no aeroporto Charles de Gaulle, depois pegar o avião e chegar em Munique. E depois ir para Kaufbeuren e depois ir para Düsseldorf, onde eu ajudei a conquistar ali o centro de treinamento friburguense, que existe hoje lá em Fazenda Centenária, ali perto de Salinas, e que está mal aproveitado, né? Eu não fui em Düsseldorf e andei na bicicleta da Segunda Guerra Mundial do fundador da Aldeia da Criança Alegre, que hoje está toda solapada no município. A Aldeia da Criança Alegre tem uma fazenda em Amparo, tem uma fazenda em Santa Cruz, tem uma fazenda em Bom Jardim, tem imóveis em Conselheiro Paulino, um projeto que os alemães arrancaram a roupa do corpo, doaram para construir no Brasil, e hoje está tudo largado. Então, eu não era para estar ali como um cara, por exemplo, que é a Médica Internacional, que foi quem ajudou a socorrer o Brasil, mandando enfermeiros, médicos da Alemanha durante a nossa tragédia. E quem fez a ponte com a Secretaria de Estado de Saúde e com a Alemanha fui eu. Fiz essa ponte. Então não era para estar aqui. E para finalizar, só cortando você aqui, e para finalizar essa fala, quando eu estou na Alemanha, saído do Nova Suíça, nascido num bairro que eu saía a pé do Nova Suíça todos os dias para estudar na Chácara do Paraíso. Saí a pé do Nova Suíça todos os dias depois para estudar no Ribeiro do Almeida, passando pelas Brownies, a pé, com medo do Saci Pererê, que contava que escondia-se dentro do gomo de bambu. Criança. E eu falava assim, caramba, era para ser um improvável. Eu fui fazer uma palestra numa escola, não vou dizer o nome, e ali eu contei isso para eles. Contei para eles isso. Falei, olha só, cara, você ser negro, você ser sem condições financeiras, você não ter nascido numa casa bacana, isso não é pretexto para você afirmar que você vai ingressar nas drogas, que você vai buscar uma escravidão nas drogas. Porque não é uma questão de violência, é questão da saúde, é questão do crescimento espiritual, emocional, psicológico, socioeconômico. Porque hoje, por exemplo, você tem um tipo de droga que existe aí, que é o tal de vapor, que um garoto desse que usa droga, com um ano de uso, o cérebro dele não está em formação ainda, com 12, 13 anos, quando ele chega com 19, ele está com retado no aprendizado. Então nós não estamos tratando uma questão de violência, é uma questão de vida. E o governo federal, a pauta do governo federal é uma pauta insensível. Presidente Lula, o senhor é um cara insensível. É a insensibilidade. É a falta de amor. Um cara que saiu lá de Garanhuns, saiu lá do Nordeste, num lugar distante, para vir aqui defender essas pautas para destruição da família. Eu vi um tal do prefeito candidato de São Paulo dizendo que quer acabar com a escola cívico-militar, ou seja, quer acabar com a estrutura de defesa do Brasil. Para quê? Então, André, eu te cortei um pouquinho ali e isso mexe comigo. Eu sou um cidadão, para quem está assistindo a nossa entrevista e tem dificuldade, tem deficiência visual. Você está ouvindo aqui falar um cidadão negro, brasileiro, friburguense, estou vestindo uma camisa branca com um símbolo da bandeira do Brasil aqui no peito, né? E sou igual a você. Sonho para ver essa nação livre de pessoas que são hipócritas, pessoas que são insensíveis, pessoas que não têm sentimento, querem ver a família dos outros destruída para poder colocar em pauta um regime comunista, um regime de destruição dos valores, destruição das famílias.
Nada contra as liberdades. Aí entra esse ponto. As liberdades, elas existem, André. As pessoas são livres para manifestar, mas só que no Brasil o que está acontecendo é isso. Estão tentando impedir que a gente fale, que a gente chegue para esse pessoal e diga, olha, na minha família, não. Esse material que eu lancei aqui, ó, vamos dizer não. Em Nova Friburgo, não. Se a Secretaria de Educação, até nesse instante, não fala desse tema, se as secretarias do município não abordam esse tema, o prefeito Johnny, quando eu sentei com ele para ser candidato, eu não sentei com ele para ser candidato para ser moleque de governo. Eu não sentei com ele para ser candidato para ser marionete de ninguém. Eu sentei para ser candidato para trazer uma contribuição. Se essa contribuição, no meu entendimento, não alcançar aquilo que a gente entende junto com pessoas que a gente abandona e sai fora. Agora, para entrar numa Câmara Municipal, de olho no salário, de olho em mordomias que alguém diz que tem, eu acho que isso não é o foco. Se fosse foco, eu estaria pendurado nos cabides do serviço público. Eu trabalhei 2 vezes nomeado. 2 vezes. Uma vez dentro da pandemia, tirando moradores de rua, tiramos 70 moradores de rua, dando endereço para eles, e na outra vez foi palestrando nas escolas sobre o uso de drogas. Fora isso, a minha vida é toda na iniciativa privada, com muito sucesso ou pouco sucesso, é ralando. Então eu estou muito tranquilo com relação a isso. Johnny, você vai ter um vereador, meu irmão, que vai te ajudar sendo crítico, vai te ajudar a construir. Não vai ser alguém que vai ficar, tá bom, prefeito, tá bom, prefeito, tá bom, prefeito. Não, não, não. Vai ter momento de embate, vai ter momento de guerra, vai ter momento que nós vamos ter que botar o pingo nos is. Vai ter esse momento. Aí eu respondo aquilo que você me falou. Como que a gente vai fazer isso? Conversando. Não existe outra forma de construir que não seja com o diálogo. O diálogo franco, o diálogo verdadeiro, o diálogo propositivo. Foi no diálogo que, por exemplo, nasceu a Secretaria, que é a SUBEA do Bem-Estar Animal. Eu fiz a primeira audiência pública na cidade. Foi no diálogo que nós criamos a Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente, foi o que propus. Foi no diálogo que hoje nós temos uma ouvidoria pública no município, que tem o objetivo de ouvir o cidadão. Lei minha. É assim que nós vamos fazer. É assim. Edson, te ouvir me trouxe um pouco de emoção e uns fatos me fizeram lembrar de algumas coisas. Nós estamos falando de droga, nós falamos como consequência das drogas, violência, futuro desses jovens. O sistema é bem complexo. E me fez lembrar, você falou da aldeia da criança, da UMédica. Quando eu era criança, minha família sofreu um sequestro da minha tia com morte. É conhecido de muitos de Nova Friburgo, talvez a nova geração já tenha apagado essa história, que muitas histórias se apagam, né? E meu avô doou em Banquete uma área que era um sítio nosso para a aldeia da criança, que eu passei lá tem umas 2 semanas, me parece que está desativado, e deu até uma certa tristeza de ver um bem que era nosso, que foi doado para um propósito para a aldeia da criança, que foi utilizado por muitos anos, décadas, e que agora me parece tá parado, né? Além disso, você falou da UMédica. No Rio Grande do Sul, na tragédia agora do Rio Grande do Sul, nós tivemos um contato com a UMédica porque ela precisava trazer 20 filtros para o Brasil, da Alemanha para o Brasil, e levar para o Rio Grande do Sul. E esses filtros, eles funcionam sem eletricidade, então eles eram destinados aos locais onde não tinha eletricidade, né, por problemas da tragédia, para filtrar de forma orgânica a água, onde transformava a lama em água potável. E nós podemos, junto com a UMédica, viabilizar a chegada dos filtros e as entregas lá no Rio Grande do Sul. Então, quando eu te interrompi, foi porque veio uma emoção disso tudo que você está falando, porque tudo que está sendo dito aqui de forma incrível tem a ver com a minha história, mas não é com a minha, é com a de todo mundo. Porque não dá para viver excluído do coletivo. E no coletivo, infelizmente, tem essas mazelas que precisam ser tratadas, enfrentadas para uma mudança. E precisa de pessoas que tenham o propósito do enfrentamento dessas mazelas. Então, eu quero já deixar um convite. Passada a eleição, espero que Edson Flávio eleito,
uma próxima conversa com o André. Não estamos terminando não, mas eu já quero deixar o convite para a próxima, porque eu penso que tem muita coisa para a gente conversar e eu me proponho a participar e ajudar com você nesse trabalho do combate às drogas, principalmente em relação aos jovens, né? Porque a gente sabe que a gente precisa de educação, a gente precisa ocupar a cabeça dos jovens, a gente precisa levar para eles a inteligência emocional, a gente precisa levar para eles o uso da internet. Hoje não dá para proibir um jovem de usar a internet ou a rede social, pelo contrário, a gente precisa gerar um propósito naquilo, que ele transforme aquilo numa receita, que ele use aquilo para o bem. Então, para mim, faz muito mais sentido fomentar o uso de forma correta que tentar impedir algo que eu acredito que seria muito difícil hoje você evitar que um jovem utilize a rede social. Então, deixo aqui o convite, deixo aqui a minha palavra de querer participar de um projeto tão belo, né, de algo que possa gerar tanta transformação. Mas voltando à nossa última semana aí, eu queria que o Edson você falasse pra gente, Edson, você está no PL, né? A gente viu aí agora, né, antes do início do ano, uma enxurrada de candidatos que vieram para o PL. Queria saber se você foi um desses que veio agora e por que está no PL. Bom, eu não vim, eu já estava, né? E muitos que vieram dentro do processo democrático, muito bem-vindos, né? Muito bem-vindos, mas na trajetória o filtro, ele vai acontecer. Porque tem que ter um filtro. Não adianta, cara. Tem que ter um filtro. Na hora da prova dos 9, como diz o outro, nós vamos ver quem é patriota ou não. A grande questão é que nós vamos ver, pelo menos nas votações que vão para a Câmara, nas pautas que vão chegar na Câmara, né, que nós vamos ver o comportamento de quem for eleito. Claro que eu torço para que o nosso partido faça uma maior bancada, sim, não tenho dúvida disso. Não me cabe agora, nesse instante, fazer nenhum tipo de juízo de valor com relação até mesmo a trajetória dos candidatos do partido, que talvez não tenha uma trajetória à direita, né? Tem até uma trajetória à esquerda. Mas durante o processo legislativo, aí vai acontecer o filtro, porque a eleição não é só essa. A eleição tem essa, daqui a 2026 tem uma outra eleição. 2026 tem partidos que estão conosco agora que a gente sabe que não vai ficar. Tem gente que tá porque tá na carona, porque Bolsonaro e o time da direita vai levar muita gente. Nós vamos fazer a maioria dos vereadores, dos prefeitos do Brasil todo, não tenho dúvida disso. E é claro, como foi na eleição passada para presidente da República, muitos colaram ali. E logo depois nós vimos aí, com esses temas que estão sendo voltados no Congresso Nacional, a gente está vendo quem é quem. Está vendo o posicionamento deles a favor de determinadas situações, que eu não vou citar nomes aqui, porque eu não quero dar um processo agora, né? E você vê o posicionamento deles. Posicionamento totalmente contra a família, contra a pátria, contra valores. Sim, o Edson, eu quero contar uma história, e aí é uma história minha, né? Eu passei por ela, então eu fico muito à vontade para falar. Em 2020 eu fui candidato a prefeito, e foi acordado que o apoio bolsonarista seria para a minha candidatura. Então, existia um grupo naquele momento, que era o grupo dos deputados estaduais e federais do Bolsonaro, que estavam escolhendo quais seriam os candidatos apoiados pelo governo federal da época e o presidente Bolsonaro. Eu participei de um evento em Niterói, onde foi lido, inclusive, o nome de todos esses candidatos, o meu nome foi lido e tal. E nós tínhamos outros candidatos da direita aqui, que a gente respeita completamente a liberdade de participar e tudo, né? Mas aconteceu um erro do governo Bolsonaro ali. Foi o erro do presidente, pessoalmente, não apoiar a candidatura das prefeituras. E muitas prefeituras foram perdidas pelo Brasil na base, né, para o PT ou para outros partidos. E foram, talvez, essas prefeituras que tenham feito falta na última eleição de presidente para se ganhar uma eleição. Então, só finalizando, Edson, eu penso que o PL, nesse momento, está com uma boa estratégia de formar o maior número de prefeituras. Me parece que o projeto no Estado é de fazer pelo menos 30 prefeituras, porque essa é a base. Tudo começa na política, não em Brasília. Em Brasília termina. Tudo começa no município, na base, e aí a construção vai sendo feita. Então eu penso que nesse momento o PL e o presidente estão fazendo uma boa estratégia para aumentar o número de base, para aí sim
vir para uma próxima eleição presidencial com a base formada, né? Mas lamento que em 2020 as coisas não aconteceram. Mas está tudo certo, Johnny foi eleito, fez um bom governo, nos convidou para ser secretário, fiquei 2 anos lá, fui secretário de Fazenda, de Ciência e Tecnologia, foi uma escola e um aprendizado. Quando ele me convidou, Edson, só para trazer esse fato, eu refleti no seguinte, será que vale a pena? E aí eu falei, eu preciso ter congruência. Se eu queria ser candidato para ajudar Nova Friburgo, e hoje ele me convida para ser secretário, o secretário também pode ajudar. Então fui lá e cumpri minha missão. Agora, o que eu adquiri de conhecimento da máquina pública, de como funciona, de como montar um orçamento, de como fazer gestão de uma secretaria, de como aumentar uma receita de 660 milhões para 922, para 980 milhões de orçamento. Então, assim, uma escola. Inclusive, o processo político tem isso, né? Tanto que a gente percebe que os políticos envelhecem mais rápido. Parece que o tempo ali é diferente, o aprendizado é muito grande. Principalmente para quem se envolve. Você falou uma coisa interessante que, na verdade, o Brasil não começa em Brasília. É um engano, né? Achar que está tudo em Brasília. O Brasil começa aqui. Aliás, o Brasil começa dentro da nossa casa, né? E depois da nossa casa, nossa rua, nossa cidade, nosso estado, e aí vai. E aí que nós temos um problema sério. As eleições desse ano vão ancorar as eleições de 2026. É aqui. Os cabos eleitorais dos deputados federais, dos deputados estaduais, dos senadores, do governador do estado e tudo mais, estão nos municípios. E aí que é interessante o eleitor dar uma olhadinha nisso, ver quem ele está fazendo ascender para lá na frente falar, poxa vida, eu apoiei fulano, ajudei Beltrano, ajudei Cicrano, e hoje ele está andando com... você é culpado. Eu quero sua opinião, então. Nova Friburgo, 204 mil habitantes, e nós temos um vazio político onde nós não temos deputado estadual, não temos deputado federal, não temos um senador, não temos secretário de governo. Na minha opinião, é inadmissível que uma cidade como Nova Friburgo, tão importante economicamente em tantos segmentos como vestuário, que são as confecções, como metal mecânico, a agricultura, né? Esse centro que a gente representa do Estado é inquestionável a nossa força. Como que nós não temos deputados estaduais e federais? Você tem cidades na região dos Lagos com 100 mil habitantes que tem um estadual e um federal. Interior de Minas, cidades pequenas com senadores. Um deputado federal tem mais de 40 milhões na caneta de verba para o município. E nós não temos um deputado federal nascido em Nova Friburgo. Então eu quero a sua opinião sobre a importância de ter deputados estaduais, federais, senadores, pessoas públicas oriundas de Nova Friburgo, podendo trazer o recurso para cá. Na verdade, nós exercemos um processo autofágico. Nós nos matamos a nós mesmos. Perfeito. Nós nos matamos a nós mesmos. Vou pegar um exemplo, André. Você, uma liderança, uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa que tem uma trajetória, tem uma família. Eu posso falar isso no olho, André, porque nós já tomamos café juntos e já conversamos sobre algumas ideias. E eu não tenho duas caras, né? Se eu digo para você que você é uma pessoa competente, que você tem capacidade, a prova disso foi quando o Ney foi eleito prefeito. Foi eleito deputado e depois foi candidato a prefeito. E eu fui candidato a vereador na chapa do Onei. Logo depois das eleições, todo mundo que batia nas costas do Onei falava que é amigo dele, que vazou todo mundo armando cargo no governo. Todo mundo. Saiu todo mundo, carguinho aqui, carguinho ali, né, dentro do governo, dentro do governo municipal. E aí o que ocorreu? O telefone está tocando aqui. Isso é bom sinal. Tá em campanha, tá tocando, é bom sinal. Deixa eu desligar aqui. Então... atende, candidato. Já eu dou um retorno. Mas o que acontece? Logo depois todo mundo mudou. Virou a folha, todo mundo. Muita gente. Não, eu fui lá, vou negociar uma administração de bairro, vou negociar isso, aquilo. Andou. Tá igual ao Pedro. Jesus falou, você vai me negar 3 vezes, hein? Não vou não, sou seu amigo. Daqui a pouquinho, quando Jesus estava lá no sofrimento terrível lá, o que aconteceu? Pedro andando, eu te conheço. Não conheço, não. Você andou com ele? Não andei, não. Você subiu no palanque? Nada, que isso, rapaz. Estou junto contigo. Hipocrisia. Tem que ter posição.
né? E a gente vê aqui na cidade muitos figurões que não tem posição não, rapaz. Desculpa, não tem posição. Vai analisar a biografia de alguma galera aí. Tem gente que até era conservador e agora tá... Então, a gente... Fez lembrar, essa história me fez lembrar Alexandre de Moraes, governo bolsonarista, né? Quem andou lá? Eu não andei, então... Então, você tem uma dificuldade muito grande. E aí eu falava de um processo autofágico que realmente a cidade, durante muito tempo, privilegiou os figurões candidatos a deputado federal de outros municípios, por conta da estrutura que esses homens tinham e têm. Nós tivemos um governo do estado passado, cujo governador ficou um bom tempo preso, que aquelas eleições todas foram eleições regadas e muito recurso financeiro. Eu fui candidato a deputado federal, tive 10 mil votos. Perdi a eleição, e tive 10 mil votos, não gastei nada financeiramente, mas perdi a eleição para um sistema forte, o sistema financeiro. O sistema onde você consegue construir uma campanha com muito dinheiro. E aí aquele cara, aí eu vou ser cirúrgico nisso aqui, André, que a gente precisa valorizar as pessoas. Aquele cara que foi presidente da Associação de Moradores, que andou a pé, ralou pra caramba, né? Ajudou o bairro a ser um dos maiores bairros da cidade hoje, que o bairro Narciso hoje é um dos maiores bairros, mais proeminentes da cidade, né? Você vai te esquecer esse cara. Você vai esquecer o cara que era professor da escolinha de futebol do seu filho, que trabalhou de graça a vida inteira dando aula, de graça no bairro, carregando criança na Kombi, no caminhão, na charrete, e aí o cara tem um desejo de ser candidato. Você vai olhar para esse cara aqui, eu prefiro olhar aquele cara lá do Rio que vai me pagar isso, que vai me trazer. E o processo de compra de voto não está no cidadão que pega o saco de cimento, somente. O processo de compra de voto está em grandes lideranças de grandes instituições, que se vendem a instituição, e muitas delas até religiosas. Elas vendem a candidatura, ela vende o eleitor. Ele sabe o preço do voto e vende o eleitor. E aí a culpa da compra do voto recai sobre quem? Sobre o cara que está morando numa casa com o telhado todo furado e que vê a oportunidade de fazer um servicinho ali na campanha e botar uma telinha. Mas é muito maior. Quem vende voto mesmo são grandes empresários, grandes instituições, pessoas grandes que vendem o voto no atacado. Porque o cara que troca lá por um tijolinho, ele vendeu no varejo. Não era para ter feito, mas foi no varejo. Se eu entendi, Ed, só fazendo uma correção, você falou em grandes empresários, na verdade, a venda está por grandes políticos. Grandes políticos, grandes projetos que há por trás disso tudo. Sim. Então, a gente tem que entender isso. Vai ver como é que são os setores. Vai ver os setores mais fortes hoje no Palácio, lá no governo federal, na Câmara Federal. Vê os setores mais fortes. Vê se eu entendi. Você está dizendo que os grandes líderes políticos acabam apoiando deputados de fora da cidade em troca de apoio, verbas e favores políticos. Favores. E aí a gente não tem a nossa base de deputados. Perfeita colocação. Mas não vai ter. Você não vai ter. O cara vem. Vamos pegar exemplo. Vamos pegar essa campanha. A pior venda de voto, muito obrigado pela aula, foi uma aula. A pior venda de voto não está lá na ponta, daqui não deveria acontecer. Não. Ela está por quem articula politicamente a coisa. O pior traficante não é aquele garoto que está com 13 anos vendendo droga no bairro, não. Ele está errado. O pior traficante é o cara que está escondido nas mansões. É o cara que está escondido nos palácios. É o cara que está escondido no blindado. Esse que é o pior, cara. Sim. Aquele que está ali, como dizia o outro assim, é bucha de canhão. Aquele que está ali é o que vai tomar o primeiro tapa. Aquele que está ali é o que vai... Não deveria estar. E para ele não dever estar, quem deveria de fazer o papel é o poder público também. Porque esse garoto que está lá no tráfico com 13, 14 anos, ele está na sala de aula. E quem é responsável pela educação dele é o poder público. Em parceria com as instituições, em parceria com as associações, em parceria com a iniciativa privada, em parceria, construindo parcerias. Aí sim. Você não consegue, por exemplo, ir na Praça Alberto Brown, né, na praça ali no centro da cidade, Praça Getúlio Vargas, de noite falar com aqueles jovens. Você não consegue. Porque eles estão no momento de lazer dele, e é certo eles estar no momento de lazer deles. Agora, você consegue falar com eles
na sala de aula. Você consegue falar com ele com matérias interdisciplinares. Você consegue falar com ele com projetos gigantescos que envolvam a cidade, que envolvam eles, que tenham temas que interessem a eles. Eu coloquei aqui, acho que é para finalizar, que eu já coloquei aqui, ó, algumas das propostas nossas. Orientação contra drogas em todas as escolas, associações, instituições e empresas. Por que empresa? Porque o camarada vem para trabalhar numa empresa, numa hortifruti, por exemplo, trabalha o dia inteiro, mas de noite ele vai usar droga. Você precisa achar o cara ali. Mas não é achar o cara ali para reprimi-lo. Porque quem faz essa repreensão é a Polícia Civil, a Polícia Militar. Você está ali para ajudá-lo a largar essa vida. Junto com o empresário, igual você, André, vamos supor que você tem lá 10 funcionários. André, como é que estão os seus funcionários? Se você é um bom patrão, você sabe como é que estão os seus funcionários. Se você é um bom patrão, você sabe aquele funcionário seu que está se enterrando na droga e você se vê sem condições de fazer nada. Mas você pode ter, através da ajuda do poder público, uma parceria. Eu passei por isso aqui, Edson. A gente identificou alguns colaboradores com esse perfil. Alguns a gente conseguiu ajudar, fortalecer. É um trabalho de médio prazo e penso que foi muito bom. Mas outros nós perdemos. Perdemos para as drogas, né? Estão vivos ainda, mas foram embora. Já André, foram você falou perder. tudo. Você sabe quem mais perde? Você sabe quem mais perde? É o avô, é a avó. Você sabe quem perde muito, que as pessoas às vezes desconhecem? São os professores. Eu tive um menino aqui, desculpa, mas eu preciso te falar. Eu tive um menino aqui de jovem aprendiz. Pô, como eu lutei, rapaz. Como eu lutei. Ele foi preso, foi pro Degase. E eu tenho um carinho, um amor pela mãe dele muito grande. Como eu lutei para aquele menino estar aqui. Teve que ir embora de Friburgo, já foi preso. Dá um sentimento de perda muito grande. De impotência, impotência. Né? E os professores passam por isso nas escolas. Eu coloquei aqui, ó, lutar por recursos para projetos sociais, esportivos e culturais, apoiar a Secretaria de Política sobre Drogas, realizar audiência pública, criar projetos Zona Rural sem drogas. Aquela garotada é pega de surpresa quando vê estar envolvido. E a gente tem que proteger. Então eu acho que eu não tenho nem muito a falar mais, não, sei lá. Né? Eu acho que a gente precisa, sim, André, tratar esse tema das drogas, tratar a cidade como um todo, a gente deixar um pouco, sabe o quê? As vaidades dos cargos, as vaidades políticas. Tem gente que quer vaidade, tem gente que não tem, nesse tempo agora não era nem para estar candidato. Tem gente que, mas eu quero ter o status, eu quero estar ali, eu quero pertencer só se for para fazer alguma coisa, servir, só se for para servir de verdade, porque se não for, rapaz, tem histórias aí de pessoas que... André, Você está como candidato por interesse ou você tem propósito? Eu tenho propósito. Porque a iniciativa privada, ela é muito interessante, mas o servir o público, o ser útil às pessoas, o poder através da lei, da autoridade pública investida em você quando você se torna um servidor, porque na verdade você se torna um servidor público, mesmo que temporário, você é um contratado temporário. Você é um contratado temporário, você foi contratado para prestar um serviço durante 4 anos e não pode acontecer o que acontece em muitos setores. Não vou falar daqui só de Friburgo, muitos setores tem gente que é contratado para estar 4 anos e durante 4 anos não faz nada. Isso não é só para o legislador, para o vereador, isso é também para o servidor, é também para os nomeados. É impossível um cara querer um cargo de nomeação, livre nomeação na prefeitura e não trabalhar, pô. Isso não pode acontecer. O cara, se alguém vier me procurar, Edson, eu queria te ajudar na sua campanha, mas depois eu queria que você me arrumasse uma boquinha lá. Eu falava, você vai arrumar boquinha no inferno. Aqui isso é chato, né, Edson? Quando eu fui candidato, isso é muito chato. Boquinha comigo não. É muita gente. E eu me perguntava, pô, onde que eu dei abertura ou liberdade para esse cara achar que ele pode me perguntar isso, né? Não. Que é uma vergonha. Boquinha não, você tem que prestar um serviço. Você tem que entregar. Se você não entregar na iniciativa privada, você fale. Se você não entregar... Melhor atender, candidato. Se você não entregar na iniciativa privada, você fala. Então, eu acho que a gente precisa, sim, André, com muita calma, com muita serenidade, eu acho que a gente precisa olhar esse processo eleitoral com lupa. Não é só por conta dessa eleição, não é só por conta de Nova Friburgo, porque nós pertencemos a um país que a soma do resultado dos municípios, a soma do resultado das câmaras municipais é que vão nortear o que vai acontecer nesse Brasil daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, daqui a 4 anos. Vai ser isso que vai acontecer.
Então, o resultado da agora dessas eleições, elas são extremamente importantes para nossas vidas, extremamente importantes para a nossa família. Não é a mesma coisa das eleições passadas. Esquece as eleições que se passaram no tempo que não tinha internet, esquece das eleições passadas no tempo que não tinha influenciador, esquece as eleições passadas onde tudo ficava escuro e ninguém sabia de nada. Esquece. Nós estamos num novo tempo. E esse tempo novo é para nós observarmos, porque o que está acontecendo nos bastidores de Brasília é para tentar destruir a nossa família, destruir a nossa nação como pátria, destruir a nossa nação como estratégica para o mundo, destruir a nossa nação como poder de transformar o mundo inteiro até. Porque nós temos tudo que o mundo não tem. Tudo que o mundo não tem, nós temos aqui. E nós que precisamos dessas coisas, às vezes não podemos vivenciar. Eu vou te pedir que fale, penso eu, e complete se faltou alguma coisa, que fale para os conservadores, que fale para a família de direita, que fale para o Cordoeira, que fale para o Nova Suíça, que fale para as famílias que estão sofrendo com as drogas. Foram esses temas que nós abordamos aqui. Eu vou te dar essa oportunidade, vou te dar esse momento, né, de falar para eles, não para mim. O tempo é todo seu aí para você pedir o seu voto, dizer por que votar nesse conservador. Tá contigo. Tá bom. É simples. Primeiro eu quero expressar aqui a minha gratidão por todas as votações que já estive na minha trajetória política. Né? Eu já fui candidato várias vezes, perdi várias vezes, não foram inúmeras as vezes que eu deixei de ganhar. Então, em todas as vezes eu somei um pouquinhozinho de voto aqui e ali. Se alguém estiver me assistindo que um dia tenha votado em mim ou acreditado, eu quero agradecer. Esse é o primeiro ponto. Segundo, quero expressar a minha gratidão àqueles que me deram a oportunidade algum dia de ocupar alguma posição, de fazer alguma coisa. Terceiro, eu quero primeiro agradecer aos meus pais, agradecer minha esposa, minha família, que é o Porto Seguro. É o meu Porto Seguro. É onde a gente chega, onde a gente chora. Na tragédia, por exemplo, eu trabalhei todos os dias da tragédia, desde o primeiro momento que eu estava ali perto do clube de xadrez. E chegou um momento que eu sentei na minha cama, junto com a minha esposa, depois de ter visto tantas coisas, depois de ter carregado tantas pessoas na Cristina Zied, carregando 6 corpos ali, eu fiquei vendo como que a nossa vida ela precisa ser valorizada. Segundo, o Cordoeira, por exemplo, onde eu fui diretor de escola e perdi uma eleição naquele tempo por conta de problemas com a violência. As pessoas lá não puderam votar em mim porque tinha uma situação lá que impediu que eles votassem em mim. Segundo, o bairro onde eu nasci, que eu não tenho como dizer para eles o que eu posso fazer, eles só podem comparar com o que eu já fiz. E com a jovialidade, com a força e com a pujança que a gente está agora. Terceiro é dizer para Nova Friburgo que são muitos os candidatos. Eu quero ser apenas um dos 21 que vão ser eleitos. Se a cidade entender assim, nós vamos caminhar juntos. Se a cidade não entender assim, nós vamos caminhar juntos, porém separados, talvez, desta seara. Né? Talvez dessa questão de poder legislar. E não é legislar, André. Eu falei das drogas, mas nós temos... porque hoje o município hoje tem mais de 130 bairros e distritos e loteamentos. Então você não tem como eleger alguém de um bairro. Não tem como eleger alguém de um distrito. Mas você precisa eleger alguém que tenha uma visão ampla. Que possa sentar e conversar com todos os setores. Alguém que possa sentar com a pessoa que vai à rua e entendê-lo. Alguém que possa sentar-se e conversar com um empresário de sucesso, como você, por exemplo, que é um empresário que alcançou muito resultado, e poder, numa parceria, extrair alguma coisa para o benefício comum. É possível isso. É possível conversar com o Rogério Dastan e fazer que ele reedite, por exemplo, o que ele fez no Hospital Raul Sertã, quando ele pegou ali e reformou aquela ortopedia, que ficou uma coisa maravilhosa. E hoje, por conta de muitas pessoas desacreditarem no processo político e nos políticos, as pessoas deixam, às vezes, de fazer grandes parcerias. Parcerias que não vão ser boas somente para as pessoas. Porque a Bíblia diz que aquele que pode fazer o bem e não faz, ele está pecando. Então nós precisamos fazer o quê? Conversar com todo mundo. E a Câmara, o mandato, o gabinete, o carro, a estrutura, o assessor. Você tem estrutura para conversar e trazer resultado para as pessoas. Só não traz resultado se não quiser ou se estiver escorado em alguma situação que lhe dá a garantia de não precisar trabalhar. Aí é outra história.
Então, eu te agradeço, André, por essa oportunidade. Eu creio que isso vai me ajudar muito. Nós não tivemos verba de campanha, não tivemos fundo eleitoral. A nossa campanha é uma campanha tranquila. Eu também não vou me manifestar contra ou a favor, porque o fundo eleitoral é legal, né? Usa ele quem quiser usar. Se eu tivesse, eu teria usado, mas não chegou nem um centavo. Por que eu teria usado? Porque eu teria que chegar onde eu não cheguei nessa campanha. Mas tem gente que chegou e vai ocupar espaço, talvez sem os méritos necessários para ocupar. E eu gostaria de ocupar esse espaço. Gostaria de estar ali na Câmara para poder representar a cidade e poder ser útil. Isso que eu queria. Então tá dado o recado. O recado é esse. Qual o número? 22022. Um voto de fé, um voto de amor, um voto de confiança. É isso que eu preciso do eleitor. Eu quero compartilhar com você que está assistindo até agora, né? E qual é o meu sentimento aqui? Eu tô me sentindo bem feliz, realizado, empolgado com esse trabalho que eu estou fazendo, porque tem sido muito interessante conhecer cada candidato. Cada um tem o seu valor, cada um tem suas boas ideias, cada um tem as suas dificuldades, porque somos humanos, todos humanos. Mas é muito legal, porque cada podcast, cada conversa, ela é única. Ela é única. E eu fico refletindo com cada um aqui. E aqui, nesse momento agora, Edson, fechando, foi uma conversa muito legal, muito bacana. Um dos motivos que eu criei o podcast, eu falei, eu quero conversar com as pessoas. Mas não passar pela rua com pressa e conversar com as pessoas. Não, eu quero conversar com as pessoas num ambiente próprio e adequado. Esse podcast nasce agora nesse processo eleitoral e ele continua depois, onde nós queremos convidar os friburguenses, pessoas de fora de Friburgo, pessoas que têm conteúdo e coisas para trazer. Já te fiz um convite para a gente voltar depois da eleição e quero agradecer você que que tem de mais precioso aqui, que é o seu tempo. Divulga, compartilha, critica. Aqui tem liberdade. E você que quer vir, manda uma mensagem, a gente vai agendar, a gente vai te trazer. Eu queria estar há 30, 45 dias atrás, há 30 dias atrás, para poder convidar inúmeros outros candidatos. Eu tive um pensamento aqui, eu falei, eu queria convidar alguém da educação, porque a gente hoje abordou tanta educação que me veio um candidato de educação. Mas eu penso que a gente falou de educação e a gente falou bastante. Então, muito obrigado, Edson. Muito obrigado você, eleitor friburguense, cidadão que está acompanhando.